O Brasil tem dimensões continentais e 5 regiões bem diferentes umas das outras, com biomas e paisagens naturais bem características. E no meio de todo este território, uma imensa capacidade agrícola que combina sol, água e tecnologia e faz do Brasil o segundo maior produtor de alimentos do mundo. É uma imensa riqueza e muitos interesses em jogo, o que torna o território estratégico para o país. E para lidar com toda esta complexidade, existe o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu acho que nos últimos 3 anos ficou muito claro, o governo tem desde o início muito clara a necessidade de modernização da sua atuação, ou seja, buscar o INCRA para a utilização da tecnologia. É impossível se administrar um território desse tamanho, a questão fundiária desse território, sem buscar e sem fazer uso de tecnologia, mas e isso tudo focado em uma questão central. Não apenas, não se trata de não se conversar sobre os outros assuntos também, mas a questão da regularização fundiária, seja do público assentado, seja do público de posse, seja de todos os públicos. A regularização fundiária e o reconhecimento desse direito dessas pessoas. Vamos lá, são 87 milhões de hectares em áreas de assentamento, apenas assentamento, tem mais as áreas de gleba. 87 milhões de hectares transformam o INCRA, se fosse isso tudo junto, um estado só, nós seríamos o 4º maior estado do Brasil. Colados no Mato Grosso tem 90, nós estamos falando de 87 milhões de hectares. É um desafio enorme, porque esses 87 milhões de hectares não estão juntos, eles estão pulverizados em todas as regiões do país, com as diversidades que foram colocadas aqui na abertura. Ou seja, é um desafio enorme que essas pessoas que estão espalhadas nesses territórios recebam as políticas públicas, a devida assistência e acompanhamento e possam, de fato, exercer a sua principal atividade, que é produzir e criar bem as suas famílias. Eu acho esse assunto, ele é fascinante, desperta muitas paixões e, por vezes, nem tanta razão assim na discussão. A reforma agrária é uma política constitucional prevista e que precisa ser executada e vem sendo executada pelo Estado brasileiro há tanto tempo, com resultados. Nós temos 87 milhões de hectares em áreas de projetos de assentamento. Mas, durante muito tempo, se confundiu a política de reforma agrária com uma dos seus passos. Várias pessoas caem na tentação de achar que a reforma agrária é simplesmente a desapropriação de terra e o assentamento de famílias, quando, na verdade, ela é muito mais ampla. A reforma agrária se trata desde a identificação de uma terra que não está cumprindo sua função social de produção, a identificação de famílias aptas para exercer essa função social, a desapropriação dessa terra, o assentamento dessas famílias e depois um conjunto de políticas de infraestrutura, de crédito, de apoio, de assistência técnica e, por fim, o reconhecimento de um direito para que essas pessoas que lá foram assentadas recebam a titularidade da terra. O título de terra, ele completa esse ciclo, ou seja, a família foi assentada, recebeu esse conjunto de políticas e, no final, recebe o seu título e, a partir daí, abre-se uma nova janela com acesso a outras linhas de crédito que não são mais específicas para assentados, mas que incluem ele na linha de crédito, na linha de seguro, nesse momento de cheias e secas no Brasil, tão essenciais e que essas políticas, que essas famílias, na verdade, não vinham acessando. Então, quando as pessoas analisam a política de reforma agrária e quantificam a partir de apenas um indicador, que é o indicador de assentados ou de áreas desapropriadas, esquecem o restante, porque nós temos quase 1 milhão de famílias, de brasileiros, já assentados nessas áreas de reforma agrária, que na prática estão sendo vinham sendo esquecidos em relação à aplicação do restante das políticas. E o que esse governo fez foi, além da questão do assentamento, que nós voltamos a fazer, o governo que voltou a fazer selecionar famílias para assentamento foi esse, nós estamos focados em trabalhar para que essas famílias que já estão assentadas recebam, sim, o restante das políticas, em especial a política que consolida esse direito, que é a entrega do seu título de propriedade, que garante a ela o direito, garante àquela família todo o acesso às demais políticas. Mas eu queria dizer uma coisa, eu rodo o Brasil inteiro e vou em assentamentos e visito assentamentos e visito assentados. Para a gente que vai a campo e tem esse contato com essas famílias,
é o momento da realização do sonho deles e para quem é um profissional também a nossa realização. Porque você entrega para famílias, muitas vezes idosos, que estão há 20, 30 anos assentados naquela terra e que até aquele dia não tinha recebido o documento. E a pessoa olha para você e diz assim, agora eu posso morrer porque eu tenho o que deixar, finalmente a terra é minha. As pessoas não tinham o pertencimento da terra. É um desrespeito com essas famílias que foram colocadas ao longo de décadas na terra e que nem isso elas tinham direito. Então, assim, é a realização de um sonho, é a libertação dessas pessoas da dependência exclusiva do Estado. Elas continuam tendo apoio. Todas as políticas da reforma agrária não cessam com a titulação. Isso é uma coisa importante que se diga. Tudo que a família tinha direito, continua tendo. Mas o título é o momento em que você diz assim, agora a terra é sua, é um bem da sua família e você pode dispor desse bem da maneira correta para construir e criar bem sua família e seus filhos. O título provisório, por exemplo, na reforma agrária, significa que aquela família passou a estar em situação regular, que o Estado reconhece que aquela terra é dela e que a aplicação das políticas de reforma agrária podem passar a ser feitas dentro daquele lote para aquela família. Isso implica, por exemplo, que aquela família, uma vez que ela acessa o título provisório, ela pode acessar todas as políticas de crédito, de reforma agrária, crédito habitação, crédito instalação, apoio, fomento mulher, passam a se aplicar para aquela família, coisa que ela não tinha direito antes. E isso é um passo essencial, porque eu não consigo chegar no título definitivo se não passar pelo provisório, que é a regularização daquela família naquele espaço. Na Gleba é mais ou menos a mesma lógica, só não tem a aplicação dos créditos de reforma agrária. Mas, assim, são etapas de um processo, da construção de um processo. Todas as famílias precisam ser regularizadas. E aí vem um número bastante... que, para mim, quando eu entrei, assumi a presidência do INCRA, foi um número que nos chocou. Quando a gente começou a nossa gestão, o Tribunal de Contas da União tinha um acórdão vigente, que aliás ainda está vigente, em que, feito o levantamento das famílias assentadas, cerca de 500 mil famílias, mais de 400 mil famílias assentadas no programa de reforma agrária estavam irregulares. Ou seja, de novo, aquela questão da política de reforma agrária. O interesse não era fazer a política como um todo e cuidar que essa família tivesse sustentabilidade via sua produção. Era colocar as pessoas lá. Colocaram pessoas que não tinham perfil, colocaram pessoas que foram abandonadas e o resultado disso foi isso. Mais de 400 mil famílias irregulares e que, portanto, precisam ter ainda o título provisório para poder dizer que estão dentro do seu direito e estão regularizadas na terra. Então, a titulação do governo, que já é, em 3 anos, o governo que mais títulos emitiu na história, ela tem as duas vertentes porque eu tenho um passivo. O Estado brasileiro criou um passivo com essas famílias ao deixá-las na clandestinidade, na irregularidade. E nós estamos recuperando essas pessoas via titulação provisória e os que já estão ok trabalhando via titulação definitiva. O Titula Brasil é uma oportunidade que os municípios têm para atuar junto com o INCRA no atendimento desse público dos assentados e do público de regularização fundiária lá na ponta. Para a gente é uma parceria essencial, é uma maneira de capilarizar esse atendimento. Já temos mais de 600 unidades abertas e funcionando dos núcleos municipais de regularização fundiária, com mais de 1.000 prefeituras que demonstraram interesse em participar. É impossível, até pelo que a gente estava falando no início da dimensão da área que nós estamos tratando de uma área, nos assentamentos brasileiros, eles somam uma área que é maior que a Alemanha e a Espanha juntos, só que espalhados em todo o território. Então, termos a presença no dia a dia do INCRA o tempo inteiro nesses lugares é praticamente impossível. E a prefeitura está lá. Então, é a ponta, né? A ponta. Então, ela faz um primeiro atendimento diário e para esse primeiro atendimento diário, nós capacitamos as equipes das prefeituras, demos acessos aos sistemas para que a instrução inicial dos processos seja feita por lá, recolhimento de documentação, como uma forma de simplificar para que esse público, que muitas vezes tem dificuldade, né, tinha que pegar transporte para se deslocar até um local onde tivesse uma unidade avançada ou uma superintendência regional do INCRA, possa ser atendido dentro do seu município. Essa é a lógica
E para isso a gente firma acordos de cooperação com os municípios e capacita essas equipes no uso dessas ferramentas todas. Na verdade, se você for imaginar que uma política de reforma agrária ela existe para alterar a realidade de um determinado local que antes não produzia e você está colocando famílias ali para produzir, não faz sentido que você coloque essas famílias e não dê a elas a condição de produção. Então, a política, se for simplesmente amontoar pessoas, ela não funciona. Então, existe um conjunto de ações que envolvem infraestrutura, envolve assistência técnica, envolve crédito, que precisa ser aplicado junto. E aí, quando eu falo crédito, eu estou falando, por exemplo, do crédito de instalação do INCRA. O crédito de instalação do INCRA, e isso é um dos dados que eu acho mais surpreendentes, vamos dizer assim, é que nos últimos anos o INCRA vinha devolvendo. Existe um fundo específico que custeia os créditos de instalação, crédito de fomento, apoio mulher, crédito de habitação, que na verdade a gente recriou essa linha de crédito. E esse recurso, nos últimos anos, vinha sendo devolvido. E na prática, não havia a aplicação da política, que é exatamente o benefício direto na vida dessas pessoas que têm direito ao acesso a isso. Nos últimos anos, antes dessa administração, chegou a devolver um somatório de mais de 2 bilhões de reais que deveria estar circulando como renda na mão dessas famílias e não circulou. Simplesmente voltou porque não houve aplicação. Já temos agora 2 anos com 0 de devolução, pelo contrário, precisando agora de mais orçamento para gastar mais, porque existe onde aplicar, existe demanda. O governo lançou no final do ano de 2020 o crédito habitação para assentados, que é uma linha de crédito específica, e nesse período a meta nossa era contratarmos até 10 mil unidades, 10 mil casas dentro de assentamentos, e já estamos com 12 mil e poucas unidades contratadas em construção. Porque a ideia é que essas famílias vivam nos seus assentamentos, tirem o seu sustento nos seus assentamentos, mas vivam bem. Para elas viverem bem, você tem que ajudar contribuindo, seja com a sua condição de produção, seja com a sua condição de vida. E é isso que é o foco nosso. O conceito de que, na verdade, nós prestamos um serviço. Nós prestamos um serviço para todo o público rural. E a lógica é que, e é a mesma lógica que está por trás do Titula Brasil, ou seja, a lógica do Titula Brasil é colocar lá na ponta, no município, um ponto de atendimento para que esse cidadão possa acessar os serviços do INCRA de uma maneira mais fácil. A lógica que está por trás da construção dos novos serviços do INCRA, em especial da PGT, da Plataforma de Governança Territorial, é exatamente também, além do serviço de tentar melhorar o atendimento lá na ponta, permitir que o próprio assentado, poceiro, fazendeiro, entre através da plataforma e ele mesmo consiga solicitar serviços. Então, hoje, por exemplo, quem tem um processo de regularização fundiária em papel antigo, há 20 anos parado, que ele não sabe onde é que está ou como é que está tramitando, ele pode entrar na plataforma de governança territorial, carregar os seus dados, não precisa anexar nenhum documento, porque essa checagem é toda feita com batimento base a base, com as bases de dados do próprio governo, e ele vai saber na hora se o seu processo está ok, se não está ok, se não está ok, o que é que está faltando, ajudando ele a complementar essa informação e fazer com que a gente tenha resultado. É somente graças a isso aqui, a essa modernização, que a gente conseguiu em 2021 chegar nos números que conseguimos chegar, batendo um recorde histórico na emissão de títulos, que é apenas um dos serviços que é feito pelo INCRA, mas que demonstra o ganho que a gente está tendo de eficiência com essa modernidade. E, na verdade, o viés do governo sempre foi tentar focar nessa pessoa, ou seja, de que forma nós vamos conseguir, de fato, interferir positivamente para que essa pessoa consiga melhorar a sua condição de produção, mas, na verdade, melhorar a sua condição de vida. Porque essas pessoas, quem conhece o homem do campo sabe que não é uma vida fácil, que não é aquela imagem bucólica, tal, né? Trabalha muito, trabalha de sol a sol, é o tempo inteiro, é calo na mão, e essas pessoas precisam, além do nosso respeito, da nossa ajuda, para que eles continuem produzindo ou produzindo ainda mais e melhor, mas que tenham principalmente uma vida melhor, compatível com a importância deles dentro do conjunto da nossa sociedade. E evoluir em algumas frentes, em especial nessas frentes de atendimento dessas famílias. No final do ano passado, nós fizemos um ato no Ministério da Agricultura,
capitaneado pela ministra Tereza Cristina, que é entusiasta de todas essas ações do INCRA. Ela e o presidente Bolsonaro nos cobram o tempo inteiro quando é que tem, o que é que tem para entregar para esse pessoal. Mas fizemos um ato com a ministra Tereza Cristina, com o BNDES, com o presidente Gustavo Montezano, e fizemos um convênio, um contrato, um acordo de cooperação técnica com o BNDES extremamente inovador e que o seu projeto piloto sai do papel ainda esse ano. Nós vamos atuar em 4 estados da Amazônia nesse primeiro momento, atuando em formação técnica para esses assentados, em estruturação de comercialização, em estruturação de infraestrutura desses assentamentos e em recomposição, inclusive ambiental, onde for necessário. Está estimado aí que esse projeto trabalhe já no piloto com uma recomposição de até 25 mil hectares de vegetação nativa e que atue nesses 4 estados com um conjunto de famílias e tentar criar um modelo de integração do privado, ou seja, de gerar clientela, gerar serviço e gerar produtos com qualificação e com colocação no mercado para esses assentados desses estados. Mas isso é um piloto que a gente quer ver. Foi lançado no final do ano passado o projeto e esse ano a meta nossa é colocar ele de pé, colocar funcionando e deixar pronto para que em 2023 isso se espalhe para o Brasil como um todo. Qualquer informação adicional, usem os nossos canais, nos busquem, se precisar de mais esclarecimento, procurem, porque tem um conjunto de ações andando que focam o lado da produção, mas principalmente focam a qualidade de vida desse público e principalmente simplificar a relação dessas pessoas com o Estado brasileiro na entrega do que é direito de cada uma delas. Desse a oportunidade de estar aqui tentando mostrar o que é que o INCRA está tentando fazer, né? Está fazendo para simplificar o acesso dessas pessoas, desse público, às políticas públicas, que na verdade são um direito de cada uma delas, mas que na hora que chegam na ponta, alteram a vida dessas pessoas e o resultado delas, que é produção e qualidade de vida no campo.